eu sou a Brenda Chérola e esse é o canal Comunicando Milagres. E o tema de hoje é Tem Anjo Nesse Lugar. Hoje eu trago um testemunho forte, mas que é a prova de um Deus vivo, que tudo vê, inclusive a maldade que nós não vemos. Uma vez, eu sonhei com um rapaz me dizendo para não abrir a porta. Ele falava assim: não abra a porta, anote para não esquecer. Quando você acordar, você vai esquecer. E aí ele foi sumindo e a voz foi ficando como eco: não abra a porta, não esqueça, não abra a porta. E aí, quando eu acordei, eu anotei essa frase em uma folha de papel ofício e colei na porta da minha sala. Só que cada vez que vinham visitas, eu ficava com vergonha desse papel na porta. E geralmente vinham prestadores de serviços, como entregador de água, montador de móveis. E aí, um dia eu peguei esse papel e, por impulso, coloquei assim do lado da geladeira. Deixei lá e esqueci desse aviso. E aí, certa vez, eu abri a porta para um desconhecido que veio fazer um serviço aqui na minha casa. Eu não vi intenção ruim da parte dele, mas Deus já tinha visto. Deus já sabia dos planos que aquele rapaz tinha para mim. E esse rapaz chegou dizendo que foi enviado por Deus, que tinha revelações para fazer para mim, tinham mensagens de Deus para me dizer. E assim que ele chegou, ele quis colocar um louvor para tocar. Eu não vi problema e deixei ele colocar. Só que o celular dele não funcionou. Ele tentou colocar a música 3 vezes e não saía som nenhum no celular dele. E ele até ficou irritado e eu não entendi na hora o motivo. Mas Deus já sabia, já era Deus agindo. E aí depois uma pessoa mais velha me disse que essa poderia ser uma forma de tentar abafar minha voz caso eu gritasse socorro. Eu não sabia disso, eu não pensei nisso na hora. Mas não para por aí, isso é só o começo dessa história. Ele começou a falar várias coisas sem sentido e eu comecei a ficar com medo, porque ele estava estranho, parecia que estava bêbado, drogado, não sei. E eu sempre fui orientada a, quando receber alguém em casa, um desconhecido, sempre deixar a porta aberta. E eu deixei a porta aberta e eu só comecei a desconfiar da má intenção dele quando passou um vizinho e ele fechou a porta. E eu falei: deixa a porta aberta. E ele falou: não, deixa fechada, que eu não quero que ninguém me veja aqui. Aí o meu coração começou a disparar. E eu vim aqui para a janela, fiquei acuada, paralisada. Ele estava virado para cá, ele estava virado para cá, pro lado da porta, e eu assim, estátua, não conseguia me mexer. E enquanto isso, ele dizia que era o Espírito Santo que estava falando por ele. E aí, nesse momento, enquanto estava encostada aqui na parede, eu levei meu pensamento a Deus e falei assim: Deus, eu estou com muito medo. É o Senhor mesmo que está falando? Eu não acredito que o Senhor ia mandar uma mensagem para mim por alguém e por uma situação que me dá tanto medo assim. O Senhor sabe que eu só acredito nas mensagens que vêm de algumas pessoas específicas. É o Senhor mesmo que está falando comigo? E aí, nesse momento, ele virou de costas, e aí foi quando eu consegui pegar o celular para mandar uma mensagem para as minhas amigas. E aí eu pedi para elas me ligarem, pedindo socorro, dizendo que era urgente. E aí ele começou a querer entrar no meu quarto. E eu falei: não, não precisa. E ele: não, deixa eu olhar o seu quarto, não precisa. E aí nesse momento uma amiga me ligou. E aí eu atendi fingindo que era minha mãe. E aí eu falei: oi, mãe. Ah, fulano tá aqui, da empresa tal. Ah, você tá subindo? Tá, vou descer para abrir o portão. E aí nessa hora ele se mandou: ah, já tô indo, já tô indo. E aí essa amiga que me ligou veio me buscar e me levou para casa dela. E aí eu fiquei dormindo lá por uns dias por questões de segurança. E um detalhe é que essa amiga disse que estava em uma festa e que não estava mexendo no celular, ela não estava perto do celular, só que ela sentiu uma necessidade, um desejo de pegar o celular e foi quando ela viu a mensagem. E quem me conhece sabe que eu não estou mentindo. Eu contei essa história para algumas pessoas, inclusive na terapia. Eu fiquei com um certo trauma depois disso. Até no trabalho, algumas amigas viram quando eu cheguei com roupas emprestadas dessa minha amiga. Semanas depois, eu fui para casa de uma amiga da igreja e a filha dela pediu para conversar comigo. Ela disse que estava rezando por algumas pessoas e quando ela citou meu nome na oração, ela viu a imagem de um anjo me protegendo. Lembra que eu estava aqui na parede, assim, paralisada, acuada, sem conseguir me mexer?
Então, ela disse que nesse momento viu um anjo com as asas abertas, assim, na minha frente, me protegendo. E que ela sentiu Deus falar com ela assim: pergunte a ela se era eu que estava falando com ela por aquele rapaz. Não era eu. E aí eu falei para ela: realmente, teve um momento que eu perguntei a Deus se era ele falando comigo. E aí ela disse: não era ele que estava ali naquele rapaz. E no momento que eu estava relembrando essa história para contar aqui, aconteceram duas coisas surpreendentes. Eu estava resistente para falar desse assunto aqui, mas eu sentia que deveria contar isso. E aí eu pedi uma confirmação para Deus. E ultimamente eu tenho percebido que Deus está se comunicando comigo através do símbolo do pássaro. Lembra que eu sonhei com um passarinho? Até contei essa história aqui no canal, pelos shorts, aqueles vídeos menores de até 1 minuto. Eu contei que eu sonhei que um passarinho entrava aqui na minha casa. Eu ia tirar foto, ele virava um gato. Eu guardava o celular e ele virava passarinho de novo e saía pela janela. E também teve uma passagem que eu citei num vídeo anterior sobre a passagem de Mateus, que também fala dos passarinhos. E enquanto eu estava relembrando essa história, eu estava sentada à mesa com o computador na minha frente e o celular tocando louvor. E entrou um passarinho pela janela. E não foi sonho, dessa vez foi de verdade. Consegui registrar. Fiquei assistindo ao vídeo várias vezes para ter certeza de que aquilo aconteceu mesmo. Foi muito estranho. Só que quando eu ouvi o barulho do passarinho voando, aquelas asas batendo, eu senti uma paz tão grande no meu coração que aí eu tive a certeza que era Deus me confirmando para trazer essa história aqui, com algum objetivo. E a segunda situação é que quando veio esse tema no meu coração, tem anjo nesse lugar, eu senti a necessidade de mandar uma mensagem para minha pastora perguntando sobre esse tema do anjo, se realmente anjos podem proteger a gente, o que é que a Bíblia diz sobre anjos? Porque eu fiquei com medo de trazer alguma besteira aqui ou de ir contra a palavra. Só que eu acabei nem mandando mensagem, porque eu fui pesquisar na internet algumas passagens que falassem sobre anjos. E aí veio no meu coração a necessidade de abrir a minha Bíblia. E aí eu abri, eu já tinha deixado um lápis assim em uma página, porque pela manhã eu tinha lido Mateus 2 e 3. E aí quando eu abri assim, onde estava marcado com lápis, meu olho bateu em Mateus, capítulo 4, versículo 6, que diz assim: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-los com as suas mãos, para que nem mesmo os seus pés sejam feridos. Falar mais o quê? Para mim ficou muito claro. E se Deus é por nós, quem será contra nós? Os anjos do Senhor acampam-se ao redor dos que os temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado é aquele que confia nele. Sem dúvidas, esse acontecimento serviu para fortalecer ainda mais a minha fé e confiar em um Deus poderoso que tudo vê, que vê além do que a gente vê. E eu espero que esse testemunho tenha servido também para te ajudar a refletir sobre os milagres de Deus na sua vida, que podem ser nas grandes e também nas pequenas ações, nos livramentos públicos e particulares. Pode ser a cura de uma doença ou o livramento de um perigo. É nos detalhes que se vê. E por hoje é só. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilha com aquela pessoa que precisa fortalecer a fé. E se você tem uma história de milagre para contar, deixa aqui nos comentários que eu vou ler. Quem sabe eu conto a sua história aqui no canal. Obrigada pela companhia e até o próximo vídeo!